Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Nós gostaríamos, na coluna de Direitos Humanos de hoje, dialogar sobre um tema que é sempre importante no nosso país, mas que tem uma oportunidade bastante interessante em função do dia 20 de novembro, que passou agora na quarta-feira, o Dia da Consciência Negra. Nós nos referimos à questão racial e ao racismo que ainda existe no nosso país. Existem inúmeros dados que comprovam que o racismo ainda é uma marca perversa no Brasil e não é difícil de entender na medida em que nós tivemos na nossa história, na medida em que os europeus, os portugueses chegaram aqui e conquistaram, né, as terras dos povos indígenas, sequestraram mais de 10 milhões de pessoas da África e trouxeram para ser escravizadas. 3 séculos, mais de 3 séculos se passaram com a vigência do regime escravocrata, e quando em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel, regente da coroa brasileira, assinou a chamada Lei Áurea, infelizmente aquela chamada abolição não prestou contas do legado que a escravidão, que o regime escravocrata tinha provocado no nosso país, em todos os quadrantes. Sobre a população negra, obviamente, a mais atingida por aquele processo, mas sobre a sociedade como um todo. Marcas profundas que não foram superadas. Primeiro que naquele momento, em 1888, simplesmente se declarou extinta a escravidão, e aquelas pessoas, aqueles seres humanos que até aquele momento eram tratados como coisas, foram jogadas na rua, né, sem qualquer reparação, sem uma reforma agrária que distribuísse terras, que permitisse que aquelas populações permanecessem, né, nos locais onde viviam, produzindo, vivendo da terra. Foram jogados na marginalidade, na marginalização, na miséria e na exclusão. Sobre isso, inclusive, tem um belo samba, enredo da Estação Primeira de Mangueira, no Carnaval de 1988, onde existe uma pergunta, né? Pergunte ao Criador quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. E foi isso que aconteceu no nosso país, né? A pretensa abolição da escravidão não deu conta das terríveis marcas que esse regime jurídico, né, asqueroso, odioso, deixou no nosso país. Passaram-se muitos anos, décadas, veio a República, uma república ainda muito distante, que deveria ser de fato, né, uma república do ponto de vista da ideia da igualdade, e não se fez durante muito tempo nenhuma medida para superar, para reparações e para superação dessas marcas da escravidão e da desigualdade e do racismo. E se isso já é uma realidade dura, apesar de algumas tentativas de avanços nos governos Lula e Dilma, a questão das cotas nas universidades, cotas em serviço público em algumas áreas, algumas mudanças importantes em cenário, uma presença maior, por exemplo, de negras e negros em teledramaturgia e em outros espaços, né? Ainda o racismo é muito presente, a gente tem visto isso no futebol, na sociedade em geral. Continuam acontecendo muitos casos e nós não demos conta ainda de uma efetiva superação. Mas o que poderia ser mais simbólico e emblemático do racismo presente na sociedade brasileira do que aconteceu no Congresso Nacional, ou seja, no Parlamento, num dos espaços mais importantes da política brasileira, nessa semana agora do 20 de novembro. No Congresso Nacional, aliás, na Câmara dos Deputados havia uma exposição referente à consciência negra, ao combate ao racismo, e havia uma charge, um cartaz com uma charge do cartunista Latuf, que fazia menção à violência policial que, como nós sabemos, tem como maiores alvos, né, a população negra. Isso são dados estatísticos, né, que nem a Secretaria de Segurança Pública nega. As maiores vítimas da violência policial são negros. E o cartunista Latuf fez uma charge, e um deputado, coronel, se deu no direito de chegar na exposição e quebrar, danificar
esse cartaz com essa charge. E ainda filmou com orgulho a violência que estava fazendo. O que esse deputado coronel talvez não entenda é que ali ele praticou uma série de violências contra a expressão de uma obra artística e contra, acima de tudo, a expressão de um grito que continua exigindo a reparação em função da escravidão. E até presente momento não há notícia de nenhuma medida por parte da presidência da Câmara, da presidência do Senado, da presidência do Congresso contra essa violência praticada por esse deputado, por esse senador. Um deputado ou senador não tem o direito de praticar essa violência. E isso é um ato absurdamente racista, feito nas barbas de todas e todos. Não foi uma coisa que aconteceu que não sabe, não. O autor do crime ainda filmou a prática do crime. E o que vai acontecer? Nós temos que exigir providências enérgicas, a punição contra esse ato. Porque se algo assim acontece e não tem nenhuma consequência, como nós vamos esperar que no resto do país os atos de racismo sejam punidos? Nós precisamos de um grande esforço para a superação do racismo. É preciso implementar uma lei, que foi a primeira lei sancionada pelo presidente Lula no início do seu mandato em 2003, a Lei 10.639, que estabelece que na educação brasileira vai passar a existir no ensino fundamental e médio o estudo da história da África, da cultura afro-brasileira, para nós pararmos de negar essa nossa identidade que é tão importante na nossa construção, a enorme contribuição do povo negro, do povo africano na construção do nosso país. Mas até hoje pouquíssimo tem sido feito. Ao mesmo tempo, a lei de crimes raciais, que foi uma conquista do movimento, também pouquíssimo aplicado, muito pouco aplicado. Então é necessário um esforço monumental da nossa parte no enfrentamento ao racismo, à desigualdade racial, a toda forma de preconceito e intolerância. Importante também lembrar que uma parte desse racismo se dá na esfera religiosa. Hoje, Umbanda, Candomblé e religiões de matriz africana, religiões que têm origem na nossa raiz africana, afro-brasileira, têm sido vítimas de perseguição, principalmente pelo fanatismo de setores dos evangélicos neopentecostais. Não é aceitável que uma religião ataque a outra. Esse direito não existe, porque a liberdade religiosa pressupõe o respeito a quem tem religião, qualquer ela que seja, e a quem não tem religião. Não se pode aceitar. E nesse caso, o ataque às religiões afro-brasileiras é mais uma demonstração de racismo. E nós temos que combater isso energicamente. Portanto, que nessa Semana da Consciência Negra nós possamos fazer essa reflexão, exigir a punição do deputado, não só do que praticou o ato de racismo, de outros que têm defendido como legítimo o que aconteceu, essa barbárie praticada no Congresso Nacional, e que nós possamos, unidas e unidos, povo brasileiro, trabalhadoras e trabalhadores, lutadores de direitos humanos, construir a superação das marcas do racismo na história do nosso país. Muito obrigado.